Vou compartilhar a tela com vocês. Então, o tema é fadiga crônica, tá bom? Tem que guardar as meninas. As minhas cachorrinhas adoram gritar e berrar na hora que a gente está fazendo o grupo, bem? Então, enquanto ele sai, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Depois, então, do grupo, se vocês fizer a apresentação, então a gente consegue tirar as dúvidas. Então, o grupo é voltado para vocês mesmos tirarem as dúvidas sobre o que a gente está conversando. E também alguma outra dúvida que tenha, para que a gente possa estar orientando, ajudando. A gente não sabe tudo, mas o que a gente sabe, a gente pode estar ajudando, tá bom? Então, fadiga crônica, ela é uma síndrome da fadiga crônica, tá bom? Ela é, na verdade, ela tem cura ou não tem cura? Isso é uma das perguntas que a maioria das pessoas falam, né? Tem cura ou não tem cura? Tem, doutor, cura, fadiga crônica? Olha, os pacientes que eu tive conseguiram curar, né? Conseguiram ficar sem sintomas. É claro que se a pessoa mantiver o mesmo estilo de vida e parar o tratamento, a tendência é ir voltando, né? E também, se a pessoa procurou muito tarde, a pessoa está com isso há muito tempo e desenvolveu outras doenças associadas a essa, também pode demorar muito mais, ou até uma coisa levando na outra, até que você consiga curar a pessoa com tudo, a depressão, a ansiedade, todos os problemas. Então, o ideal é perceber que tem alguma coisa que não está normal, então nós vamos passar um protocolo para vocês observarem. E aí se questionarem, será que eu tô? Será que isso é, não é? E aí então você se autoanalisa e aí busca ajuda, tá bom? Quanto mais rápido buscar ajuda, mais rápido você estará, né? Então vamos lá. Tem certeza? Então, a fadiga é igual a um cansaço, então você pode dizer que só porque você está cansado depois de um dia de trabalho, está naquela confusão, nossa, eu estou com fadiga, gente, acho que é uma doença. Não. Um dia cansado, que você dorme e amanhã você acorda novinho em folha, é a mesma coisa? Então, o que seria a síndrome da fadiga crônica? Quando a pessoa dorme o suficiente, né, dorme às 8 horas, ela ainda assim acorda cansada, sente cansaço durante o dia, principalmente após o almoço. E também quando a pessoa faz uma atividade física, ela fala, nossa, eu tô totalmente destreinada, eu estava fazendo sempre atividade física, ela começa a reclamar para o treinador dela, né? Nossa, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo fazer o mesmo treino, tá muito difícil. Por quê? A pessoa percebe que tem alguma coisa errada, né? O pessoal está reclamando que tem microfone ligado. Tem um Galaxy aqui, ó. Tem que desativar o som. Pronto, eu acho que está desativado. O meu está ativado, tá bom? Então, mesmo uma boa noite de sono, a pessoa não melhora. Isso vai dia após dia, a pessoa vai percebendo que o descanso nunca é suficiente, tá bom? Quais são os principais sintomas da síndrome, tá bom? Não é só do cansaço, é da síndrome da fadiga crônica. Sim. Então, um dos sintomas é o sono não reparador, né? A pessoa dorme às 8 horas, né, necessárias, mas ela acorda com a sensação de que não recuperou tudo, que não descansou tudo, né? Isso pode ser por uma falta de chegar nas fases mais profundas do sono, que é onde a gente tem a recuperação dos neurônios. Então, a pessoa, ela dorme, mas ela não chega no estágio de recuperação. Então, o neurônio, ele fica cansado, porque ele não conseguiu eliminar as toxinas e refazer os neurotransmissores que ele precisa para o dia seguinte. Uma coisa interessante também é que quando isso vem ocorrendo, os sintomas não são idênticos para todo mundo, né? Depende quais são os seus órgãos mais frágeis. Os seus órgãos mais frágeis são aqueles que vão acionar primeiro.
Então, se a pessoa já tem uma predisposição genética à depressão, ela começa com os sintomas, ela não começa com a depressão de uma vez, ela começa com os sintomas. Se ela tem uma predisposição também a ter uma fragilidade na parte respiratória, então ela começa a ter problemas respiratórios, dores abdominais, dor no peito, depende de cada pessoa, não é igual para todo mundo. Mas o médico pode verificar isso porque ele vê vários outros sintomas, ele pede exames também, né, para eliminando eliminando as doenças, né? Até que você chega na fadiga crônica. Você olhou tudo, tá tudo teoricamente bem, então você vai, puxa vida, tem alguma coisa fora, né? Então as pessoas, alguns começam a ganhar muito peso, outros a perder muito peso, tá bom? Qual que é a evolução disso? Então a gente já falou, ela é variável, ela pode ter um pico de intensidade muito grande, que é geralmente aí que as pessoas vão buscar ajuda, ou ela pode permanecer sempre naquilo. Sempre naquilo. Quer dizer, sempre cansado, sempre cansado. Ela começa a achar que é a idade, ela começa a achar que ela já não é mais a mesma. Dificilmente um jovem chega lá com fadiga crônica, né? Então a pessoa começa a colocar a culpa, é a menopausa, é o climatério, é a minha TPM. Então você vai jogando a culpa, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil de recuperar, né? Mas se fizer o tratamento direitinho, então nós vamos dar umas dicas no final. Então, ela tem cura sim, tá bom? Fadiga, ela tem cura. Não é normal a gente se sentir assim, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais cedo a gente descobrir, melhor o tratamento e a evolução, tá bom? Ela é comum também quando está associado a doenças. Que tipo de doenças, por exemplo? Infecções, né? Problemas endócrinos, por exemplo, hipotireoidismo. O estresse adrenal também é uma grande causadora de fadiga crônica, né? Então, essa pessoa passa por um estresse muito prolongado. Durante a fase de estresse, a gente produz muito cortisol e adrenalina, né? Que é a suprarrenal que fabrica. Então, com o tempo muito prolongado, produzindo altas doses, né? Quer dizer, ela está trabalhando a 200 por hora, né? Todos os dias, durante meses, chega uma hora que ela entra em fadiga. E aí ela começa a não produzir quase cortisol, né? O cortisol fica muito baixo. E a falta do cortisol produz o cansaço, a fadiga. Então, a gente precisaria tratar essa suprarrenal. Isso, difícil, por isso que tem que se atinar logo, né? Quais são algumas causas, então? A gente já falou algumas, então outras causas têm, então, a depressão, porque nem sempre você desenvolve quem começa primeiro, né? Então, às vezes você já tem uma depressão e aí você vai desenvolver a fadiga crônica. Ou a fadiga crônica pode te levar a uma depressão, uma anemia, ou pode, porque os órgãos vão ficando desequilibrados, né? Você sai do que a gente chama de homeostase. Então, a hora que você sai da sua homeostase, os órgãos frágeis, a sua parte mais frágil, vai começar a ficar ruim, né? Então, tem que atentar. Nunca um problema pode ser deixado para lá. Quem tem mais problemas em relação à fadiga? De novo, culpadas de novo, né? É menstruação, é menopausa, é TPM, tudo bem, a gente aguenta, meninas, a gente aguenta. Mas precisa ficar esperto, né? Então, é um diagnóstico comum entre mulheres por volta de 40, 50 anos. Bom, e se você reparar, também é na mesma fase da menopausa. Bingo. Então, entra na menopausa e os problemas começam a vir, você não percebe, você não se dá conta, tudo você põe culpa nisso, e não é verdade, e aí então as coisas começam a ficar mais difíceis, e aí quando vai ver, por isso são as mulheres que têm, estão no maior grupo de risco, né? Como que é feito o diagnóstico, então? Você chega no médico, ele vai olhar para você e vai dizer, fadiga crônica, só que não, né? Então, como que a gente chega a esse diagnóstico? Então, geralmente, né, aquela pessoa que sente um cansaço muito grande,
sem ter feito nenhum esforço físico, né, grande que fosse compatível com esse cansaço, e é crônico, né? Quer dizer, a pessoa está sentindo essa fadiga já há um bom tempo, né? Meses, né? Que todo dia ela se sente cansada, fadigada, sem energia, né? Então, vocês vão como? Vocês vão vão eliminando? Sim, então uma das coisas que a gente pergunta, né, se a pessoa tem sono não reparador, né? Então, como que a gente sabe? Você acorda cansado? Você acorda com a sensação de que não recuperou totalmente? Então, se tem sono não reparador, não está atingindo as fases mais profundas de sono, onde os neurônios se recuperam. Então, nós vamos precisar melhorar a qualidade do sono da pessoa. A gente pode pedir um exame de cortisol na saliva, né? Manhã, tarde e noite, para ver se tem estresse da suprarrenal. A gente pode ver tiroide, né? A gente pode ver os hormônios sexuais, né? Então, estrógeno, testosterona, progesterona, né? E a gente pode ver também as enzimas do fígado, né? Muitas vezes a deficiência das enzimas do fígado, né? A alteração dessas enzimas por algum problema no fígado pode causar fadiga também. Então, na verdade, muita coisa pode estar causando a fadiga. O que a gente tem que fazer é ficar atento à nossa saúde. A gente não pode levar um dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Então, se eu acordei mais cansado que o normal, é sempre legal no final do dia a gente fazer uma avaliação. Como foi meu dia, o que eu fiz. Porque aí eu vou dizer, nossa, eu estou mais cansada hoje por causa disso e disso. Ou não faz sentido. Eu dormi o mesmo número de horas. Eu me alimentei bem. Eu estou trabalhando no mesmo lugar. Não está fazendo sentido essa fadiga fora. Agora, se você passou o final de semana na balada, se você dorme tarde, acorda cedo porque fica assistindo série, se você, por exemplo, tomou mais álcool do que o que você costuma tomar, se você mudou alguma coisa e isso está acontecendo, então você fala, não, espera um pouquinho. Então, volta ao seu ritmo e veja se isso procede, tá bom? Porque não dá para começar logo com medicamentos. Então, como ela deve ser tratada, né? Existe um tratamento específico só para isso? Bom, na alopatia, né, não existe assim um tratamento específico, né? Mesmo assim, nas alternativas, né, a gente precisa ver qual a causa, né, e tentar centrar na causa do problema, né? Então, se é suprarrenal, vamos tratar a suprarrenal. Se é a tireoide, vamos tratar a tireoide. Se é o sono não reparador, vamos tratar o sono, né? Muito importante, pessoal, desativa seu som aí, quem está com o som ativado. Estou tentando desativar todo mundo para não sair o som, tá bom? Então, é muito importante você ficar de olho, tá bom? Então, alguns tratamentos podem você pode fazer tratamentos associados. Então, se você vê que você tem atividades físicas, né? Então, é bom você reorganizar o seu dia a dia, ver se você está fazendo coisas muito extras, se você está aumentando muita coisa, se você está sedentário, então você passa a fazer exercício. Aí você faz exercício. Se você, por exemplo, usa técnicas, né? Para você, eu coloquei aí terapia cognitivo-comportamental, porque muitas vezes você precisa de ajuda terapêutica para passar por uma fase mais difícil na sua vida. Quando você acha que você vai dar conta de tudo, vai dar conta de tudo, vai tentar tudo, 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 aí começam a surgir talvez os problemas. Então eu coloquei, uma das coisas é a terapia, o tratamento para alguma doença que você tenha, ou ansiedade, ou depressão, transtorno de humor, alguma coisa. Algum tratamento para dor, você tem dor, mas você toca o dia, leva, e não observa que isso está trazendo outros prejuízos. Então, tratar você como um todo é muito importante. Ver a sua parte física, ver a sua parte emocional, verificar se você tem problema, como o Dr. Júlio falou, de sono, verificar se você está entrando na menopausa. Algumas mulheres desenvolvem a fadiga crônica porque elas estão com os fogachos, porque elas estão com insônia, porque elas estão com problemas sexuais, e aí tudo isso somando vai acabar numa fadiga crônica.
né? Então, se for tratar esses problemas primeiro, né? Você não chega nesse problema, mais um problema, quer dizer, além dos problemas que você já está, você vai ter mais um problema. Então, é muito importante a gente verificar a pessoa como um todo, mente e corpo. Não esquecendo nunca, então, dos exercícios, de uma boa alimentação. E aí a gente vai dar a dica, usar um protocolo de óleos essenciais para determinadas fases da vida, né? Então, se você está numa fase de vestibular, é muito intenso. Então, se você tem um filho nessa fase do vestibular, super intenso, mas mexe com a família inteira. Então, vamos usar um protocolo para ajudar essa família. Um protocolo de óleos, muitas vezes usar homeopatia, ortomolecular, acupuntura, para os problemas que vão acontecendo. Então, é uma gripe, é uma dores musculares, é uma dor de garganta, uma enxaqueca. Então, vamos usar, né, a medicina natural para ir ajudando nessas coisas, porque nesse problema pontual, todo mundo se desestruturou, então quando cair a resistência e tal, não vai ser tão grande porque vocês estão usando um protocolo preventivo. Então, vai entrar nessa fase, começa um protocolo preventivo para você e para sua família. A menopausa, climatério, dá para usar um protocolo preventivo? Dá. Qual que é o protocolo preventivo? De novo, exercícios, a boa alimentação e ter sono reparador. E tomar alguns óleos podem te ajudar. De novo, estamos trabalhando com a prevenção. A menopausa vai chegar, quer queira, quer não. Outro trabalho preventivo pode ser em que área? Vamos pensar. Bom, nos óleos essenciais também a gente pode usar o Clariceide, né? Que é um óleo que harmoniza, pode prevenir sintomas de menopausa, né? Então, a gente pode ter também alguns fito-hormônios, né? Os hormônios de plantas, como a simicifuga, o agnus castus. Então, medicina natural, tá bom? Então, dá para a gente fazer uma combinação de tratamentos? Não, eu vou tratar só com homeopatia? Você pode tratar com homeopatia e usar os óleos também. Você pode fazer homeopatia, óleos essenciais e ortomolecular. Perfeito. Mas aí você tem uma coisa que ainda não está redondinho. Usa acupuntura se você não tem medo de agulha, né? Nenhuma dificuldade. Então, são vários problemas no nosso dia a dia. Ah, se você tem crianças pequenas, então você tem crianças pequenas e está lá com muita coisa, com muita agitação, faça também trabalho com a prevenção. Então, use óleos como frankincense, copaíba, porque o frankincense e a copaíba ajudariam uma mãe que está aloprada no dia a dia. O que vai fazer o frankincense por ela e o que vai fazer o copaíba por ela? Então, tanto o frankincense como a copaíba, né, eles são óleos que vão fazer uma regeneração celular. Então, aquilo que o estresse danifica, né, os óleos podem restaurar para que a pessoa não desenvolva sintomas. Então, ele está trabalhando a prevenção, tá certo? Ah, uma outra fase, mudança de emprego, doutor Júlio. Ele mudou de emprego, vai ter um estresse para começar o novo emprego. Ele pode usar que óleos para ajudá-lo? Ó, tem o Adaptive, né? Mas a lavanda também pode ser ótima, porque ela tira o estresse, ela relaxa, tira a ansiedade, né? E também pode usar o frankincense. Frankincense também. Para poder potencializar. Baixar o nível de estresse, né? E para ele manter o bom humor nessa nova fase. Tangerina, bergamota. Óleos cítricos. Percebe como a gente tem que se olhar? Então, se eu estou vendo, hoje é segunda, terça, quarta, nossa, faz 3 dias que meu humor está alterado. Por quê? Ah, eu mudei de emprego. Não, por quê? Ah, essa semana as crianças estão doentes. Não, por quê? Porque eu estou grávida. Estou no finalzinho da gravidez, esgotada, cansada. Então, o que eu posso usar? Posso usar um óleo cítrico, né? Posso fazer massagem no pé com algum óleo, lavanda, o Serenity, até o Elevation pode ajudar. Então, pessoal, trabalhar com a prevenção, se olhar, se respeitar, ver a sua qualidade de vida é muito importante, porque um dia depois do outro vai adoecendo, tá bom? E aí aparece a fadiga crônica.
Então, tratamentos naturais podem ajudar muito. Então, terapia, porque às vezes você não se conhece, às vezes você não consegue trabalhar aquele assunto. Procura terapia, trabalha aquele pedacinho que você precisa, pronto, acabou, não é para o resto da vida, tá bom? Meditação. Pessoas que conseguem fazer meditação sozinhas. Outros não. Outros vão precisar fazer meditação dirigida, é uma boa pegada, é ótimo, tá bom? Técnicas de relaxamento, existem muitas. Os cientistas trabalharam muito já nessa parte. Existe o mindfulness, né? Também que pode ajudar e muito. É uma técnica que a gente usa em terapia excelente, tá bom? Técnicas de relaxamento, tem o relaxamento de Jacobson, também científico, também muito usado. Tem os alongamentos. Por que os alongamentos podem nos ajudar? O que alongamentos tem a ver? Que relaxa a musculatura, baixa tensão, Solta. solta, libera endorfinas. A yoga, né? O tai chi, outros esportes também podem ajudar bastante, tá bom? Vamos lá. Pode-se fazer uma combinação, então, de tratamentos. Então, a gente já falou sobre reorganizar o cotidiano, tá bom? Eu vou reorganizar meu cotidiano, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar meu humor, eu vou olhar meu sono, eu posso fazer atividades físicas e usar óleos também. Então, se eu vou usar óleo, por exemplo, na moderação das atividades, né? Então, eu posso usar, por exemplo, um óleo cítrico que mexe no humor, eu posso usar um óleo para dormir melhor e eu posso usar um óleo para foco. Que óleo você usaria para foco? Tem o Intune, né? Tem o Peppermint, o Rosemary. Olha quantos óleos você pode usar. Então, você pode perceber o que você está precisando. Para os exercícios físicos, que você indicaria, então? Olha, o Deep Blue, né? O Breeze, o Peppermint. Passar o Deep Blue, o Peppermint e o Breathe nessa região, na região respiratória também é ótimo. E outra coisa também, o Deep Blue Rub, né? Que você pode passar nas partes que você vai mais castigar, né? Na terapia, então você não foi procurar terapia imediatamente, mas você já está observando suas sensações, emoções, seus sentimentos. Dá uma lida, pessoal, é fantástico, os óleos essenciais para as emoções. Os cientistas desenvolveram, são vários cientistas que se juntaram e desenvolveram esses óleos para quê? Eles foram observando que óleo, quais as propriedades de cada óleo, quais as necessidades de uma pessoa quando ela está com medo. O que fica acionado no medo? Qual o neurotransmissor eu aciono? Eu preciso acionar quando eu estou com medo? Geralmente a serotonina, que acalma, que relaxa, o GABA. Então, eles foram buscar um óleo que aciona a minha serotonina, eles foram buscar um óleo que me acalma, que me equilibra, juntaram esses óleos e fizeram alguns blends. Blends para as emoções. Por exemplo, nós já falamos do medo, o pânico, para dar alegria, pessoa muito pessimista. Então, a pessoa está naquela fase pessimista. Vamos ver por que eu estou nessa minha fase pessimista. Então, não deixem o dia a dia consumir. Eu acho tão legal a gente chamar, quando a gente acorda, todo mundo ganha uma coisa muito legal. O que a gente ganha quando a gente acorda? Um presente. O dia de hoje. Por isso que é presente, passado e futuro. O passado já ficou. Eu dormi, ficou lá, acabou. Eu ganho um presente todos os dias. Então, no meu final do meu dia, eu tenho que analisar o que eu fiz com o meu presente. Porque aí eu consigo amanhã usar o meu presente melhor ainda. Então, se a gente olhar dessa forma, a nossa qualidade de vida vai melhorar. Pessoal, é 5 a 10 minutinhos. Vai parecer muito. Você faz a sua meditação, aí você respira, pensa no seu dia a dia. Você pode fazer isso na hora do banho, um banho relaxante de 10 minutos, 15. Então, você termina seu banho, põe uma cadeirinha ali, senta e faz a sua reflexão do seu dia. E aí, então, saia de lá e faça metas para o dia seguinte, para uma qualidade de vida ainda melhor. Tá bom? Então, usar os olhos para as emoções é tudo de bom. Um dia uma paciente falou assim, qual que é o óleo? Começou a comprar os óleos na Doterra, falou, que óleo você me indicaria das emoções que eu preciso ter em casa para a hora que eu precisar?
Falei, você precisa de um kit, não de um óleo. Ela falou, se você está me perguntando, a perfeição é essa, se você precisa de um kit, porque cada dia você está de um jeito. Então, se você tiver o kit emoções na sua casa, você vai poder lidar melhor com isso, tá bom? Se não, observe, se veja quais são os pontos que são mais frágeis e busque um óleo que te dá um up na parte mais frágil, porque é essa que vai ser mais acionada quando você estiver sob um estresse, tá bom? Tratamentos, então, não ter medo de buscar terapia, não ter medo de buscar ajuda é muito importante. Tratamentos para dor, usar óleos que deem ânimo, né? A pessoa que tem dor tem muita dificuldade. Porque as pessoas reclamam para você e falam quando as pessoas têm fibromialgia, que tem muita dor. O que você geralmente indica, não para a doença, mas não só pensando na doença, mas pensando num todo? Geralmente, a pessoa que tem uma dor crônica, né, ela fica depressiva, né? Então, ela fica desanimada, ela fica entristecida, né? Então, um óleo para ajudar, né, elevar o humor, como Elevation, por exemplo, pode ser muito útil. Serenity também, né? Serenity Pode também. ajudar. Então, a gente não pode empurrar com a barriga, porque nós somos muito importantes, tá bom? E tem sempre pessoas precisando de nós, da gente. Então, eu preciso me cuidar para conseguir cuidar das pessoas. Por que é importante buscar um médico depois que você está fazendo o seu tratamento, seu protocolo preventivo, você faz exercício, você tem uma boa alimentação, você dorme aquele número de horas, mas saiu do seu controle? Por que é importante, então, buscar ajuda médica? Uma pessoa, por exemplo, sozinha, ela vai conseguir detectar que ela tem, por exemplo, uma fibromialgia e por causa dessa fibromialgia ela desenvolveu uma fadiga crônica, sozinha ela não vai conseguir. Então, por que ela se mistura? Por que fica difícil a pessoa sozinha saber disso? Bom, primeiro porque a pessoa que está dentro do problema, ela não consegue enxergar muito bem, né, o que está acontecendo, ela fica um pouco desorientada, né? Segundo, porque você precisa de conhecimentos técnicos específicos para diagnosticar. Então, a fibromialgia, pessoal, quando você procura, é o médico que vai te dizer, não é sua vizinha, seu amigo. Eu tenho também, minha amiga me tem aquela fibromialgia, eu acho que eu tenho igual. Busca ajuda. Descobre se é, porque a fadiga, existe a fadiga. Quem tem fibromialgia, né, também pode ter fadiga crônica, não é isso? Sim. Tá bom? Mas não é todo mundo. Então, vamos lá. O uso dos óleos essenciais podem ajudar, não é ajuar, tá? É ajudar muito. Então, quais são os óleos que a gente mais usa? Se você for pensar só na fadiga, nós não estamos pensando naquela depressão que a pessoa tem e desenvolveu fadiga, nem da fibromialgia dela, nem nada. Ela está com fadiga crônica, tá bom. O que a gente pode dar para ela? Então, rosemary pode ser um óleo bem legal, o basil, né? Porque eles vão atuar, né, a nível de suprarrenal, de glândulas, hormônios, né? O peppermint, porque ele ativa, ele dá energia. O motivate, né, que ele eleva os humores, né? O citrus bliss, porque são cítricos, então eles também deixam a pessoa mais animada, mais alegre. E eu gosto muito também do gerânio e do ylang-ylang, para ajudar na fadiga crônica, no estresse adrenal, também ajuda muito. Olha aí, a gente colocou então, o rosemary não é um blend. Qual que é a diferença então? Vamos entender, pessoal, aprendi isso também com duas amigas queridas. Qual que é a diferença, doutor Júlio, de blend e mix? Então, mix são as misturas que já vêm prontas da fábrica. Que os cientistas desenvolveram, né? Isso. E blend é aquilo que você faz na sua casa para você ou para uma amiga, né? As suas misturinhas. Uma misturinha, né? Em casa, que você sabe que, por exemplo, rosemary, basil, peppermint é bom para fadiga. Então, você em casa mistura os três e dá para uma pessoa que tem fadiga crônica, por então, exemplo. você fez um blend. Se você pegar rosemary, basil e peppermint, você fez um blend, tá bom? Agora, aí tá dizendo o motivate. O motivate já é um mix, tá bom? São vários óleos essenciais. O citrus bliss também.
que tem no Citrus Bliss? Vários cítricos, né? Tem laranja, tem limão, tem delícia. tangerina, bergamota. Gente, ele é uma delícia. Muito, muito bom. Então, o Citrus Bliss. Wild Orange já não é um mix. Wild Orange é uma laranja. Laranja né? lima. Laranja lima. Ela também pode ajudar, tá bom? Parte emocional deve ser sempre levada em consideração. Ou seja, normalmente, doutor Júlio, existe uma pessoa que está com fadiga crônica e não tem nenhum problema emocional? Geralmente não. Não. Por isso que a gente tudo começa na emoção. Né? Por isso que a gente faz um bom casamento. Eu cuido da emoção, ele cuida do corpo, tá bom? Eu cuido da mente, da emoção. Está tudo associado. Não adianta cuidar só de uma coisa. Se você tem um problema emocional e cuida rápido, talvez você não vá precisar do médico, porque você não desenvolveu outras coisas no corpo. Mas lembrem-se, a boca cala, o corpo fala. Então, quando o corpo está falando, o médico normalmente vai direto, a maioria, né? Vai direto nos sintomas físicos e vai te dar um remédio para você dormir, vai te dar um remédio para você comer melhor ou para parar de comer, vai te dar um remédio para você deixar de ser deprimido. Diferente da medicina natural, a homeopatia, ela vai direto só no efeito? Não, ela vai na raiz do problema. Então, geralmente é a emoção. Então, homeopatia, o pessoal fala, demora para funcionar, doutor Júlio? Problemas crônicos demoram um pouquinho mais, né? Você melhora um pouquinho por mês. Né? Quando são problemas agudos, né? Por exemplo, você começou com uma síndrome do pânico há uma semana. É rápido. Talvez em um mês você já esteja assim 90% melhor. Uma depressão que começou há uma semana, né? Em um mês você vai estar muito melhor. Né? Mas se você está com uma depressão há 10 anos, ela vai demorar mais para sair. Então, o legal da homeopatia, de você associar os tratamentos, então, ortomolecular, homeopatia, os óleos essenciais, é porque você vai atingir vários lugares que vão mexer na causa e não só no efeito. Tá bom? Então, enquanto a homeopatia está lá batalhando para para melhorar a causa, os óleos essenciais estão trabalhando o efeito. Tá bom? Então, é importante você associar, é bem legal você associar os dois tratamentos e não deixar para depois, tá bom? Então, óleos para o humor. Cita para nós, doutor Júlio, alguns óleos que melhoram o humor. Então, por exemplo, o petigrain, né? A lavanda, a tangerina. Né? Qualquer óleo cítrico, né? Qualquer óleo também. Cítrico. Fala para nós algum para ânimo e disposição. Rosemary, peppermint. Beleza. Sono reparador. Lavanda, serenity. Quem está comendo demais? Smart and Sassy. Está comendo de menos. Smart and Sassy também. Quem está com dificuldade de fazer exercício, dá 2 horas. Você vai ter que dar 2 horas agora. Não consegue. O Peppermint, o Breeze e o Deep Blue. E você pode associar um cítrico para ficar mais animado. Também. Tá bom? Então, trabalhar com a prevenção sempre é muito bom. Trabalhar com a prevenção é sempre melhor. Então, a dica de hoje, né? Que eu dou sempre no finalzinho, nós damos. Monta um protocolo para você de uma vida saudável, para você e para sua família. Quais são os óleos que vocês vão usar? Mantenha uma boa alimentação, exercício. Nossa, Tati, isso aí tudo tão perfeito, eu não tenho tempo para tudo isso. Se você não tem tempo para exercício, fazer uma meditação, algumas coisas para lazer, prazer, uma hora você vai ter que ter tempo para ir no médico, fazer um monte de exames, você vai tomar remédio, vai perder tempo com os efeitos colaterais que o remédio vai te trazer, né? Enjoo, mal-estar, canseira. Você vai acabar perdendo mais tempo com a doença do que o tempo que você vai usar para a prevenção da doença. Então, pessoal, isso é cultural. Nós estamos acostumados a trabalhar. Aí adoece. E aí vai gastar o tempo cuidando da doença. Não é justo. Então, vamos trabalhar com a prevenção. Limpar a alma. O que é limpar a alma? Né? Fazer essa avaliação diária de como eu estou,
como eu estou agindo, se eu estou feliz com o meu desempenho, com a forma como eu trato as pessoas, com a forma como eu sou tratada, né? Se eu tenho raiva, quantas pessoas você pega no consultório que tem raiva e a raiva que adoeceu essa pessoa? Muito ou é pouco? Muito. A raiva é um lixo que a gente guarda. Aonde vai a raiva, doutor Júlio? Qual é o órgão que a gente joga a nossa raiva? Fígado, principalmente. Aí você vê que você tem uma boa alimentação e o seu fígado está cheio de gordura. A raiva foi jogada para ali. E a tristeza? A gente joga para onde a tristeza? Pulmão. Para o pulmão. Às vezes é aquela pessoa que está sempre com tosse, está sempre com problema respiratório, sempre com alguma coisa. Tem que verificar. Então, hoje tem muita coisa, não precisa. A gente pode trabalhar essa prevenção sem precisar procurar um terapeuta e um médico muitas vezes. Porque eu estou trabalhando ainda com uma coisa que uma doença que ainda não apareceu. Vou trabalhar com a prevenção, né? Trabalhar nossos medos. Quantas pessoas não desenvolvem uma doença por medo, por angústia de separação, né? Então, trabalhar o luto, trabalhar essas dificuldades é muito importante. Não pode deixar um dia depois do outro, vamos trabalhar, tem que ser assim, vamos embora, a gente vai guardar na gaveta e essa gaveta vai uma hora abrir. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar sempre, para encerrar, um exemplo que a gente usa que fala o seguinte. Imagina você na cozinha fazendo um peixe, aí você tira uns pedacinhos do peixe que não tá, joga no lixinho que fica em cima da pia. Pegou a batata, a casca da batata para o lixinho. Pegou um pedacinho lá de cebola, umas coisas, um alho, uma coisa e foi colocando lá. No final, você limpa a cozinha, tira aquele lixinho e coloca em 20, 30 saquinhos. Você fecha. Pega esse lixo e põe no seu guarda-roupa. Quanto tempo você acha que vai levar para todas as suas roupas estarem fedidas, fedendo podre? Mas o saquinho não estava fechado em mais de 20, 30 saquinhos? A mesma coisa com as nossas sensações e emoções, tá bom? Não adianta a gente guardar na gaveta e fingir que não aconteceu. Uma hora vai dar zica, vai dar problema, tá bem? Então fica a dica aí, pessoal. Vamos cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente para evitar fadiga crônica. E para também nos olharmos e montarmos um protocolo para que a gente possa prevenir as doenças, prevenir as dificuldades emocionais também. Tá bom? Bom, agora nós vamos passar para as perguntas. Então, você que escutou tudo isso, nós falamos um montão. Agora nós gostaríamos de saber quais são as dúvidas que vocês têm ou sobre esse assunto ou sobre um outro assunto. Nós encerraremos aqui a nossa gravação e vamos então passar para as perguntas e para os sorteios, tá bom? Beijo grande.